Fala, meu povo, beleza? Aqui é o Boy, professor de História, e hoje o nosso assunto é Idade Média. Vem comigo. Então, na Idade Média, o período que compreende a queda do Império Romano de 476 d.C. até 1453, com a queda de Constantinopla, esse período é denominado de História Medieval ou Idade Média. A longa noite dos 1000 anos, como também é chamado esse período, ou como comumente encontramos em questões, a Idade das Trevas. O período medieval é compreendido por duas faces. Vamos deixar de lado uma dessas faces, que é a face oriental, que é o antigo Império Romano do Oriente, denominado de Império Bizantino, e também o surgimento da terceira das religiões de caráter monoteísta, que é o islamismo. Esses dois tópicos fazem parte de uma face da Idade Média chamada de Idade Média Oriental. Vai ter contato depois com o Ocidente, mas guarda ele aí que fica um assunto para uma próxima aula. A Europa Ocidental é marcada especificamente pelo feudalismo. Entender o feudalismo é entender a Idade Média. Entender a Idade Média é entender o feudalismo. Mas quais são as características que marcam esse início do feudalismo? Quais são as características que marcam o início e basicamente o que é a Idade Média? 4 tópicos formam as características da Idade Média, todos eles associados basicamente a uma coisa: a queda do Império Romano. Durante a ruína do Império Romano e a crise que o Império vinha passando na transição do século IV para o século V, nós temos, dentro do contexto das invasões germânicas, as principais características que vão formar a Idade Média. Em 476, a maior parte da população foge da cidade e vai para o campo, no que conhecemos como ruralização europeia. A maior parte do contingente populacional foge da cidade e vai para o campo, devido ao processo de desestabilização do Império Romano e da invasão dos povos germânicos. Se a maior parte da população saiu da cidade e foi para o campo, o que acontece com as cidades? Elas esvaziam, o que conhecemos em história como atrofiamento do comércio e das cidades. O comércio praticamente não existe e as cidades praticamente deixam de funcionar. Uma terceira característica que temos durante a Idade Média é a descentralização política. O antigo e forte Império Romano deixa de existir e dá lugar à fragmentação de reinos que vão dominar o que outrora era o antigo Império ou a extensão do Império Romano. Lembrando que durante esse período o poder estará concentrado na mão da nobreza local ou nobreza feudal. E a quarta e última característica é o que conhecemos como teocentrismo, que é o monopólio político estabelecido pela Igreja Católica. A única instituição centralizada e com poder durante a Idade Média é a Igreja Católica. Lembrando que todo o poder que a Igreja Católica vai deter, principalmente durante a Idade Média, é um poder que vem ainda do finalzinho do Império Romano, estabelecido por duas leis, A primeira de Constantino, de 313, com o famoso Édito de Milão, ou Edito de Milão, em que vai dar liberdade religiosa aos cristãos, e com o Édito de Tessalônica, ou Lei Tessalônica, de 380, que vai oficializar o cristianismo no Império Romano. Então a Igreja Católica é aquela instituição que tem poder cultural, religioso, social e até mesmo econômico durante a Idade Média. Lembre que é durante esse período que a Igreja Católica se consolida, abusa de poder, e esse poder será contestado um pouco mais à frente com a figura de Lutero no século XVI, aí já é história moderna. Tranquilo? Então o feudalismo é a base do que é a cultura, a economia, a política e sociedade durante a Idade Média. Quer entender um pouco do que é o feudalismo? Vem comigo que na próxima aula a gente coloca esse assunto. Bacana? Eu sou o Boy, professor de História. Me segue aqui no Instagram. Vem que nós temos muitas dicas e um curso online lá pelo Instagram. Vem comigo.